Se tem uma coisa que era muito comum, principalmente na época ali, né, que a gente tinha o PlayStation 2 e o PSP como os dois consoles mais famosos da Sony, era meio que ambos, né, meio que tivessem um mesmo game. Era muito comum a gente ver um game que ele tinha no PlayStation 2 meio que ter a sua versão para PSP. E não só para o PSP, né, mas por exemplo, a gente também via para o Nintendo DS e até mesmo para consoles bem mais fracos, como por exemplo, o próprio, né, o Game Boy Advance. Só que uma coisa é meio fato, né, muitos consoles, principalmente de mesa, quando eles vão ter o seu port para um console que ele normalmente é um console portátil, muitas dessas versões elas acabam sendo ou alteradas ou elas acabam ficando ruins. Eu cheguei em alguns momentos a falar em alguns ports aqui em mais vídeos aleatórios, ports que são muito bons, ports que são horríveis, mas hoje eu queria especificamente falar de ports bons, principalmente, mas de uma forma bem direta. Eu gostaria de falar de ports de games que foram lançados pro PSP, mas eles tiveram a sua versão portada para o PSP e que elas são exatamente iguais. Eu por muito tempo tive o PlayStation 2, mas acabei vendendo ele, né, para comprar o PSP e também depois acabei me desfazendo dele. Porém, eu tinha um celular, né, que ele conseguia rodar aquele emulador, né, que é o PPSSPP. Ele é um emulador muito bom, acho que a maior parte de vocês conhecem, e eu comecei a jogar muitos games de PSP. Porém, eu senti muita vontade de jogar alguns jogos de PlayStation 2 e eu não tinha um computador que pudesse rodar esses games. E aí foi que eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver que existem, sim, versões de games que a gente conhecia lá no PlayStation 2 que foram portadas para o PSP e tiveram seus ports praticamente idênticos. E aí eu tive a oportunidade de jogar vários jogos que eu tava meio que empurrando pra frente na minha lista só porque eu não tinha uma forma de jogar. E aí eu tive a oportunidade, né, de jogar esses games que eu não jogava exatamente porque eu não tinha o PSP. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Principalmente pra você aí que talvez não tenha um PC que não rode um PlayStation 2, mas tem um celular que consegue rodar o PSP. Hoje em dia os celulares, acho que eu mesmo tenho um celular aqui, que é o que tá gravando áudio, que ele é um Samsung A15, cara, ele roda facilmente o PSP. Hoje em dia celulares de 800 a 1000 reais, eles facilmente rodam o PSP. Lembrando que eu vou tentar falar aqui de games que eles realmente tentaram manter a fidelidade. Então jogos que sofreram alterações ou ficaram completamente diferentes não vão estar aqui nessa lista. Aqueles que tiveram versões alternativas e ainda assim ficaram bons, eu posso fazer um vídeo especial, mas não vai ser hoje que eu vou falar deles. Um outro detalhe importante também, eu não vou falar dos GTAs que tem para PSP, porque apesar de muita gente achar que GTA Liberty City Stories e Vice City Stories são games que eram do PlayStation 2, na verdade é o contrário, né? Eles primeiro foram lançados pro PSP e depois eles foram portados para PlayStation 2. No caso é o caso contrário aqui. Então eles não vão ser citados, mas fica a recomendação se você não sabia que tinha GTA no PSP. Lembrando, eu vou falar aqui de 6 jogos. Na verdade eu até poderia falar mais, mas eu sei que o vídeo já vai ficar grande, então eu vou falar 6. E aí com o tempo que eu for conhecendo mais jogos que tiveram um port legal, um port fiel, eu vou fazendo outras partes. E se você também quiser dar uma dica, uma recomendação, fica à vontade aí para falar nos comentários. Mas então, bora lá. E bom, para começar a nossa lista, eu já vou citar 3 games que eles são de uma mesma empresa, que é a Rockstar. A Rockstar, ela quase sempre fez port dos seus jogos, né? Boa parte dos jogos que ela tem mais de uma plataforma disponível. E com o caso desses 3 jogos que eu vou citar, não foi diferente. O primeiro jogo que eu acho que eu deveria falar aqui que impressiona, cara, porque ele é um port muito bem feito, é definitivamente o game The Warriors. The Warriors acho que dispensa um pouco apresentações, mas para caso você não saiba, ele é um filme, né, que ele é um tanto antigo, ele não fez tanto sucesso na época que ele lançou, porém com o tempo ele meio que ganhou essa coisa de status de filme cult, digamos assim, né. E a Rockstar utilizou muito The Warriors para inspiração para vários jogos, assim como utilizou Scarface também. E no final das contas, ela foi encarregada de criar, né, o jogo do próprio The Warriors, o que para mim foi a melhor escolha. Inclusive Rockstar, cadê o remake desse game, cara? O game ele foi lançado para PlayStation 2, mas teve o seu port para PSP. E o que impressiona é que realmente eles mantiveram o game praticamente igual. É claro, ali com seus downgrades na questão de qualidade gráfica, diminuindo alguns detalhes ali um pouco do cenário, mas o game se mantém igual. Caso você não tenha jogado esse jogo, né, ele basicamente mistura os gêneros de beat'em up com fases, né. Ele também tem uma questão de aventura, de exploração e ao mesmo tempo alguns leves elementos de RPG. A gente vai passando parte do filme, né. Uma coisa muito interessante também nesse game, né, apesar dele seguir o filme, ele segue a risco o filme, tá? Ele também traz algumas coisas a mais, né? Ele expande a história do filme, o que é algo muito legal. A gente vai vivendo a vida dos The Warriors, né? A gente vai seguindo por capítulos, os quais a gente pode jogar a hora que a gente quiser. E o game se baseia em fases onde a gente tem que cumprir um objetivo, seja derrotar um chefe específico, seja destruir alguma coisa. Só que a grande parte legal desse game é exatamente o sistema de combate. Por quê? A gente luta em gangues, então a gente vai estar sempre lutando com vários inimigos em tela. Em nenhum momento nesse jogo você vai estar sozinho, você sempre vai estar com um ou dois ou até mais personagens da sua gangue e vocês sempre vão entrar em combate com outras gangues. Ele é um game com um sistema de beat'em up muito legal, muito interessante, com uma variedade muito legal de combos.
Ele também foca um pouco na questão da exploração, né? A gente tem as fases, elas são relativamente grandes, né? São os capítulos em si, e a gente pode, além de fazer o objetivo principal, a gente tem objetivos secundários, né? Que a gente pode, como por exemplo, pichar, assaltar carros, roubar lojas. Ele é um game bem focado realmente nessa coisa de gangue, né? De rua, digamos assim. Fora ele também, né? Tem alguns outros elementos, né? De RPG que ajudam a agregar a jogatina, como por exemplo, a gente também tem o QG dos Warriors, que seria meio que uma pausa entre as missões, onde a gente pode fazer coisas aleatórias como side quests. A gente pode treinar o nosso personagem para ele ficar mais forte, mais rápido. A gente pode ajudar as pessoas do nosso próprio bairro, né? Que a gente tem o bairro que eu acho que é o... não vou saber exatamente falar o nome, acho que é Conan, se não me engano. E a gente pode fazer quests ali para ganhar itens especiais, habilidades especiais. Então, apesar dele não ter aquela coisa de, vamos dizer, níveis, né? Tem uma certa pegada de... uma leve pegada de RPG, né? No qual a gente pode evoluir o nosso personagem enquanto a gente não tá nas missões. E é claro, a história, que eu acho que eu não tenho nem que explicar. O game, ele segue à risca o filme, mas a parte que eu mais gosto nesse game é o fato de que, eu não sei como é que funcionou isso na época, mas a Rockstar teve o direito de expandir a história. Então, quando a gente começa a jogar esse game, a gente não começa a jogar exatamente quando o filme começa. A gente joga antes, e aí a gente aprende como os Warriors foram formados, como cada membro foi entrando, como eles foram se desenvolvendo e ganhando respeito. Então ele é um game que ele é muito legal, principalmente porque se você nunca assistiu The Warriors, ele é um game que ele é muito bom, mas se você já assistiu, ele ajuda você a ter mais história. E é por isso que eu acho ele um jogo incrível. Assim, é um clássico do PlayStation 2. Muita gente, inclusive, quer um remake desse jogo, né? Ou quem sabe um remaster. Mas é um ótimo game. E ele tá aí pro PSP e ele tá exatamente igual ao PlayStation 2. Então, se você não tem um PC bom, ou um PlayStation 2, ou um celular que rode o PlayStation 2, mas consegue rodar o PSP, tem aí a versão de The Warriors pra PSP, que é bem mais leve. E é basicamente igual à do PlayStation 2. Então fica a minha recomendação aí pra vocês do game The Warriors. Cara, se você gosta do filme, joga. E mesmo se você nunca viu o filme, eu até recomendo jogar, porque uma coisa é meio fato. O filme, ele é algo que não envelheceu também, né? Algumas pessoas tentam assistir, mas sentem que não é tão interessante, que as cenas são meio estranhas. E realmente, cara, é um filme que ele não envelheceu bem. Mas ainda assim, ele tem uma importância. Então assim, se você não quer assistir o filme, joga o jogo, porque o jogo também explica a história muito bem. Então aqui fica a minha recomendação do game The Warriors. E vamos pro próximo, que também é um game da Rockstar. E esse vai ser polêmico. That ain't supposed to happen. Se tem uma coisa que a Rockstar ela é muito conhecida, é principalmente pelos seus jogos, digamos assim, polêmicos, né? E para nossa surpresa, existe um port de um jogo muito, mas muito polêmico. Até impressionante porque esse game ele tem um port, porque na época ele já era um game que ele quase que sofreu um completo boicote. Então é até que impressionante que ele tenha recebido um port pro PSP, que é o game Manhunt 2. Inclusive eu cheguei a pesquisar se tinha port do Manhunt 1, mas não tem apenas do 2. Mas ainda assim já tá de bom tamanho. E esse é mais um game que, igual ao primeiro, a Rockstar ela fez um ótimo trabalho. Manhunt 2 ele é um game que, tanto no PlayStation 2 quanto no PSP, ele é praticamente idêntico. É claro, no PSP ele tem um leve downgrade de qualidade, de texturas, de efeitos. Pra você que nunca ouviu falar de Manhunt, ele é um game que ele se baseia quase que totalmente em ser um game de stealth. Só que a grande característica do game é que ele normalmente traz elementos de terror, de tensão, ele traz temas bem violentos. Cada jogo tem o seu tema. O primeiro game ele envolvia aquela coisa de filmes snuff, que para caso você não saiba, é aqueles filmes que envolviam mortes e violência reais, né, que eram vendidos na Deep Web. E o segundo aqui ele já vai mais para um terror psicológico, né. O game, como eu falei, ele é um game que é totalmente focado no stealth, só que não é só um stealth de você ir ali perto do seu inimigo e apagar. Você realmente fazer execuções bem violentas, utilizando o cenário, principalmente as sombras, né, como a sua principal aliada para você conseguir fazer essas execuções violentas de forma brutal, rápida, sem você ser percebido pelas outras pessoas que estão no cenário. A história desse game também ela é bem pesada, né, ela envolve o Daniel, que é basicamente um cara que ele não sabe o que está acontecendo, ele acordou no manicômio, ele perdeu totalmente as suas memórias e basicamente todo mundo ali que está naquele manicômio quer acabar com ele e ele não entende o porquê. Então ele tem que começar a lutar pela sua sobrevivência. Só que a partir da hora que ele sai do manicômio, ele começa a perceber que tem vários
várias pessoas atrás dele e ele não sabe o porquê, e ele também não tem nada das suas memórias, então ele não tem nenhuma outra escolha senão ir atrás de respostas. Só que para ir atrás dessas respostas é inevitável, ele vai ter que começar a matar pessoas, e ele não é uma pessoa ruim, ele não quer matar, mas ele vai ter que matá-las. O game ele traz uma trama bem pesada que envolve experimentos humanos, conspiração, projetos do governo, e também ele traz um ótimo terror psicológico, já que de uma forma bem direta, Daniel não é uma pessoa normal, ele é na verdade um resultado de um projeto, e é por isso que as pessoas estão atrás dele. Manhunt 2 é um game que ele teve suporte para o PSP, e por incrível que pareça, cara, eles realmente mantiveram tudo. Assim, como eu falei, ele teve ali os seus downgrades, mas cara, todas as fases estão aqui, todos os finais estão aqui, então assim, é um game muito bom. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, sobre Manhunt, é que eu acho ele um ótimo game se você é uma pessoa que nunca jogou Stealth, porque apesar dele ser um jogo violento e pesado, por causa da sua inteligência artificial, Manhunt é um jogo fácil. Então eu recomendo muito para você Manhunt, caso você seja uma pessoa que não está acostumada a jogar Stealth. É um game que é fácil de você aprender a jogar, é um game com uma história interessante, e também se você curte mais esses games de terror psicológico, games mais violentos, ele é uma ótima pedida. Então fica aqui a minha recomendação do Manhunt 2, né, um dos jogos mais polêmicos aí, ele tem a sua versão para PSP. Então mais um game aí que você pode jogar aí no seu celular, e cara, ele é um game que eu cheguei até a rodar ele uma vez no celular, acho que era o A10 Prime, não tô muito bem lembrado, mas era um celular mais fraquinho. Cara, ele roda com muita facilidade. Então fica a dica aí pra vocês do Manhunt 2 da Rockstar, um dos games mais polêmicos junto com o Manhunt 1 que já existiu. Bom, e para concluir aqui, né, a nossa saga de jogos da Rockstar pro PSP, eu trago um game que ele até me impressionou quando eu soube que ele tinha para esse console, que é nada mais nada menos que o Midnight Club. Antes de começar a falar desse game, eu achei legal dar um aviso, né, que eu cheguei a pesquisar um pouco sobre esse game e eu vi que, apesar dele ser um game consideravelmente muito bom, ainda assim ele é um game que, quando ele foi portado pro PSP, ele teve alguns problemas de otimização, digamos assim. Então ele é um game que, quando você joga ele no PSP, é muito normal você ter telas de loading muito longas, o que fez com que a nota desse jogo baixasse um pouco, mas assim, uma coisa é muito real, se você for jogar esse game no emulador, ele roda sem problema nenhum. Então fica aqui minha dica já pra vocês, que se você pretende jogar esse jogo, eu recomendo muito mais que você jogue ele no emulador do que no PSP em si, porque o emulador, acho que como é um emulador, ele tira as limitações do PSP e roda mais rápido, principalmente as telas de carregamento, que são até bem rápidas em si. Eu joguei esse game no meu celular, eu não vou mentir que eu não zerei ele, até porque eu já tinha zerado no PlayStation 2, então eu não tive muita vontade, mas ainda assim o game me impressionou porque, como eu tenho minhas memórias, né, do PlayStation 2, ficou muito claro que, assim, a Rockstar, novamente, ela fez aquela coisa de vamos fazer um port que seja praticamente quase igual, e realmente ficou tipo a mesma coisa. O game tem as cidades que a gente tem no game do PlayStation 2, o que é muito bacana. O game ele tem aquela enorme quantidade de carros, que é uma das coisas que eu acho mais legais, né? Tipo, a gente tem desde os carros que eles são os Turners, os Muscles, a gente também tem as motos, que era uma das coisas que eu mais gostava nesse game. A gente tem as cidades que são muito bonitas. Assim, uma coisa é bem clara, esse game ele tem ali os seus downgrades para, claro, caber no PSP. A gente percebe, por exemplo, que os carros eles não tem tanto reflexo, né? As motos, digamos assim, os veículos em geral. Fora alguns detalhes da cidade, as texturas seriam um pouco mais pequenas, mais, digamos assim, baixa qualidade, mas ainda assim, mano, pra qualidade do PSP, pra aquela tela pequena, fica muito bonito. Fora a jogabilidade ser a mesma, o game tem a mesma quantidade de eventos do original, e até algumas características únicas, como por exemplo, que o jogo tinha uma funcionalidade de você jogar online, né? É um jogo que ele basicamente ficou igual da sua versão tanto de PlayStation 2 para PSP. É claro, no PSP a gente tem as limitações do portátil, mas assim, se você for jogar esse game no emulador que nem eu fiz, cara, o game roda muito rápido. Inclusive, as telas de load são até, tipo, bem menores do que, por exemplo, se você fosse jogar no próprio PlayStation 2. Então é um game que eu recomendo muito. Fora a fato de que, assim, é Midnight Club, cara. Ele tem muito conteúdo útil. Ele tem vários eventos onde você corre com carros específicos, você tem campeonatos, você tem os clubes. Então é um game que, assim, ele tem um tempo de vida muito legal. Assim, a Midnight Club 3 é um game que acho que até dispensa, né, um pouco, digamos assim, apresentações. Acho que muitos de vocês já devem ter jogado na infância de vocês. Então, se vocês querem jogar novamente, mas não tem um PlayStation 2, tá aí a versão de PSP que é o equivalente dela. E fica aí a minha recomendação então do Midnight Club 3, né, produzido aí pela Rockstar, que novamente fez um ótimo trabalho, mantendo um jogo quase igual à sua versão de PlayStation 2. E bora aí para outros jogos, que ainda tem algumas outras empresas que a gente tem que incluir aqui no vídeo. E bom, já pegando um pouco a pegada aí, né, do game anterior, que foi o Midnight Club 3, que era um game de corrida, eu vou trazer um que pra mim, eu acho que dessa lista ele vai ser de longe o game que mais me impressionou na questão de portabilidade. Existe um game até consideravelmente famoso, né, ele foi famoso na época que ele foi lançado, que é o Test Drive Unlimited.
Ele foi lançado originalmente pro PC e pro Xbox 360, porém o game ele ainda sim teve um port, né, para algumas plataformas anteriores à geração dele. E o que mais me impressiona é que assim, eu esperava que assim, no máximo seria só o PlayStation 2, e o PlayStation 2 teve a sua versão, que inclusive ela é, eu já cheguei até a comentar em um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aí, mas ela é uma versão que ela é muito boa, só que como se não bastasse, os caras tiveram a coragem de fazer o port para o PSP. E eu falei exatamente da versão de PlayStation 2 aqui, por quê? Porque a versão de PlayStation 2, que já é uma versão que é incrível, os caras realmente fizeram o port igual para o PSP. Test Drive Unlimited é um game que ele impressiona muito, cara, tanto no PlayStation 2 quanto no PSP, mesmo ambos sendo, digamos assim, ports que são downgrades, né, das versões de Xbox 360 e PC, eles ainda são muito bons. O game ele se baseia, né, na gente correr, só que fugindo um pouco daquela coisa de corrida de rua, né, que é o que a gente mais via no PSP e também no PlayStation 2, a gente corre aqui numa corrida baseada no Havaí, né. Hoje o nosso objetivo é tanto correr, mas a gente também tem essa coisa de acumular, né, digamos assim, de colecionar carros e também da gente comprar todas as casas da ilha. E uma das coisas que mais me impressionou, principalmente quando eu soube que esse game ele tinha um port pro PSP, é que assim, eu já joguei a versão de PlayStation 2. Ela tem um dos maiores mapas dos jogos do mundo. Tipo assim, pra aquela época era um dos maiores mapas. E eles pegaram esse mesmo mapa e conseguiram colocar no PSP. É assustador. Eu vou até colocar o mapa aí na tela pra vocês terem uma ideia do quão grande esse mapa é. E não basta só a questão do mapa, o game ele também manteve basicamente a mesma quantidade de conteúdo. É um game que ele tem uma quantidade bem legal de carros, não são muitos que nem, por exemplo, Midnight Club, é um pouco menor, mas aí você ainda tem uma variação de carros que vão desde carros mais básicos a super esportivos, tem carros clássicos, e o game tem essa coisa muito legal, né, de que ele tem uma variação muito grande de eventos, tanto na questão de, por exemplo, você ter corrida, você ter sprint, você ter corrida contra o tempo, até, por exemplo, clubes, onde você, igual no Midnight Club, por exemplo, você precisa ter um tipo de carro específico, seja de uma montadora, uma classe ou com alguma característica, para você participar daquele clube. E os gráficos desse game são muito bonitos. Obviamente, novamente, isso acho que vai valer para todos os jogos dessa lista. Tem normalmente um downgrade na questão da qualidade gráfica, mas os gráficos desse jogo continuam muito bonitos, mesmo no PSP. E a ilha, ela é cheia de detalhes. A gente tem uma área que é mais rural, uma área com mais cidade, a área que é mais deserto. É um game que ele tem uma quantidade de conteúdo muito grande. Tipo assim, para um game do PlayStation 2 já era grande, para um game de PSP é maior ainda. E ele é um game com uma jogabilidade muito boa. Ele pode até parecer às vezes uma coisa mais simulação, mas ele ainda tem sim uma pegada de arcade. Então ele é um game que ele tem uma jogabilidade até que fácil de você jogar, de você aprender. Fora, ele tem um tempo de vida muito útil. É um game que você vai ficar um bom tempo aí jogando, correndo nos eventos até você terminar. Isso pra falar de você não ficar andando pela ilha, cara, porque andar pela ilha desse game é muito gostoso. Ainda mais porque o game tem algumas músicas, tanto de grupos, de bandas, mas ele também tem algumas músicas originais, né? E elas são muito legais, tipo assim, realmente são muito boas. Então fica a minha recomendação aí do Test Drive, caso você não conheça. Eu recomendo tanto essa versão aqui quanto a versão de PlayStation 2, porque muita gente também não sabe que ela existe, mas é um game que ele é incrível, cara. Eu recomendo muito ele se você é um cara que você curte games com paisagens mais abertas, fugindo um pouco daquela coisa de corridas de rua que nem a gente vê, por exemplo, no Midnight Club ou no Need for Speed, saca? Então fica a minha dica aí do Test Drive Unlimited, um jogo que até pra mim, cara, eu achava impossível ter um port desse tipo, mas ele existe, ele tá aí pra vocês. E bom, trazendo mais um game de corrida, mas eu prometo que esse vai ser o último, até porque eu teria até mais games, mas vou trazer talvez para um próximo vídeo, pra gente não só focar em games de corrida, ou talvez fazer um vídeo só pra games de corrida, também é uma possibilidade. Mas no caso aqui agora eu vou trazer o Burnout Dominator, que pra mim, junto com o Test Drive Unlimited, eu acho que é um dos games que ele mais me impressionou quando a gente fala de questão de portabilidade. Principalmente porque a gente tá falando de Burnout, né, cara? Eu não sei se alguns de vocês conhecem, acho que a maioria aqui conhece, mas pra quem não conhece, Burnout é um game que ele é de arcade, só que ele é muito famoso exatamente por ele ser um jogo, digamos assim, ele é muito rápido, né? É um game que a gente corre em alta velocidade e ao mesmo tempo a gente batalha, né, contra os nossos adversários. Então acontece muita coisa na tela nesse game. E aí eu fui ver que tinha, né, esse port, né, no caso do Burnout Dominator, e eu fiquei muito nas coisas de será que é um game bom? Será que é igual ao do PlayStation 2? Será que é uma versão meio mais ou menos? E no final eu descobri que na verdade é um port exatamente igual ao do PlayStation 2. É claro, teve a questão dos downgrades, mas assim, de uma forma bem direta, são poucos downgrades, cara. Os gráficos desse jogo são muito bonitos. É aquela coisa, né, cara, quando é um PSP, como a tela é um pouco menor, esses downgrades acabam não, digamos
assim, afetando tanto, né? O game, ele traz todos os modos de eventos que a gente vê no PlayStation 2, como o corrida, a gente tem modo eliminação, a gente tem modo road rage, que eu acho que era o que eu mais gostava, que é basicamente você tem que destruir o carro dos seus adversários, enquanto eles também tentam destruir o seu. O game também traz as pistas, que eu gosto muito. Esse jogo eu gosto muito, que ele tem uma estética um pouco mais amarelada, me lembra muito o Need for Speed Most Wanted. Ele também traz uma quantidade bem legal de carros, que é uma coisa bem legal. Eu vou ser bem sincero que uma coisa que eu não curto muito nesse jogo são as cores dos carros. Eu acho elas meio opacas, meio mortas, mas assim, isso vai muito de gosto pessoal. Eu acho que era pra combinar com a paleta do jogo em si. E o game aqui, ele não perde em nada pro PlayStation 2. As corridas, elas são rápidas, a gente tem vários carros, principalmente na rua, que não são carros, digamos assim, dos nossos adversários. Tem vários carros na rua e o PSP não tem dificuldade nenhuma pra rodar isso, fora as próprias destruições, cara. Elas são muito legais, elas são muito detalhadas e principalmente eles mantiveram um modo que é o Boost Chain, né? Que é basicamente essa coisa de você vai utilizando nitro e se você ficar utilizando nitro sem parar e fazer coisas perigosas, o seu nitro começa a encher novamente, o que é muito legal. O Burnout, ele sempre teve essa coisa, né, de quanto mais perigoso você dirige, mais estiloso é, e ao mesmo tempo mais o game te recompensa por isso. E aqui no PSP não é diferente, o game ele realmente te força aí ao limite. Tem um modo específico nesse game que eu gosto muito, né, que seria o modo maníaco, que é basicamente o que? Você tem que dirigir de forma perigosa no game. Então você tem que dirigir de forma rápida, você tem que dirigir na contramão, você tem que passar de raspão nos carros, bater em objetos no cenário, causar acidentes, e cara, o PSP consegue tancar tudo isso sem problema nenhum, ele não dá nenhuma travada. E é por isso que eu acho esse game um ótimo port. Então se você tinha o Burnout Dominator, ouviu esse jogo e tinha interesse em jogar, mas não tem um PlayStation 2, você tem a versão de Burnout Dominator para PSP, que ela é basicamente a mesma coisa, e ela roda igual ao PlayStation 2. Então fica a minha dica aqui do Burnout Dominator. Inclusive uma coisa que eu sempre comento é, porque houve tantos ports, assim, não tem tantos, né, mas a gente tem o Burnout Dominator e o Burnout Legends, né, mas porque a gente teve ports tão bons do Burnout e não teve do Need for Speed, né, cara, porque a saga Need for Speed pra PSP, ela é bem triste. Mas fica aí a minha dica pra vocês do Burnout Dominator, um ótimo port do PlayStation 2 pro PSP. Bom, e como nosso último game na lista, eu vou falar de um game que ele é bem interessante porque ele vai ser um pouco diferente da maior parte dos jogos que a gente falou aqui. Alguns games que eu falei nessa lista, em geral, eles têm essa questão de que eram jogos muito grandes, que eles foram portados, né, ali pro PSP, e aí tiveram, por exemplo, que diminuir um pouco na qualidade gráfica, até mesmo tirar um leve conteúdo pro game ficar igual, mas definitivamente não é o caso desse jogo, que na verdade é o contrário, que é o game Monster Hunter Freedom. Lá em 2004 foi lançado o primeiro Monster Hunter, né? Ele foi lançado pro PlayStation 2 e ele é um game que ele fez muito sucesso, porém com o tempo a saga foi avançando e eles foram adicionando várias coisas pra saga. E a Capcom tomou a oportunidade de lançar um port do primeiro Monster Hunter. Só que como a saga já tinha muita coisa nova, o que eles pegaram? Eles pegaram o game e deixaram ele igualzinho pro PSP, só que eles pegaram os conteúdos novos que já tinham na saga e colocaram nesse port. Pegando o jogo original do PlayStation 2, trazendo pro PSP, porém trazendo já com novos conteúdos. Então, de uma forma resumida, o Monster Hunter Freedom é nada mais nada menos que o primeiro Monster Hunter, só que melhorado. Cara, eu joguei esse game e eu gostei muito, principalmente porque, assim, eu não vou dizer que ele traz várias coisas novas, mas ele traz algumas poucas coisas que deixam o game muito legal. Vocês já devem conhecer a saga Monster Hunter, é uma saga que ela é bem famosa, principalmente por ser a saga de matar dragão, né, digamos assim, onde você vai em missões para matar inimigos específicos, coletar itens específicos, fazer craft de armas, itens e outras coisas. E a versão de PSP, ela é bem legal porque ela dá uma facilitada exatamente em todos os aspectos. A primeira coisa que eu acho muito legal é que eles colocaram aqueles gatinhos que já tinham no jogo original, no primeiro game, só que agora existe a possibilidade de você adotar eles. E aí você tem uma cozinha onde você pode ir lá, pedir para eles fazerem comidas para você. E aí algumas comidas podem te dar vantagens, como por exemplo, a próxima missão você vai ter mais HP ou mais força, ou até mesmo você dá itens para os seus gatos e eles te dão itens de volta. Quase trazendo um leve sistema de pet, que assim, não é um pet que te segue em missões, mas é mais ou menos um sistema de pet ali na sua casa. Porém, o que eu mais gosto aqui, que eu acho que é o que mais facilita, inclusive, o jogo, né? Porque Monster Hunter é um game que, ele é um pouquinho difícil de entender no começo, mas com o tempo você se acostuma. Mas tem uma coisa aqui que ajuda muito, cara, que eles colocaram, que é a Kokoto Farm, que é uma fazenda que ela fica na sua vila, e quando você vai comprando itens de outras pessoas do vilarejo, você vai ganhando pontos. E você pode investir nessa fazenda. E você pode fazer várias coisas nessa fazenda, desde, por exemplo, você pode
plantar, você pode minerar, você pode coletar insetos e até mesmo você pode pescar. E você consegue vários itens nessa fazenda, então fica muito mais fácil você craftar armas, você craftar itens de cura, você até mesmo consegue alguns itens que te ajudam a craftar, tipo algumas das armas mais raras do game, porque você pode ir evoluindo as construções da fazenda. Então eu achei uma sacada muito genial essa coisa da Cocoto Farm. Tem outras coisas também, como por exemplo o modo multiplayer, ele foi expandido, só que eu não vou comentar muito dele aqui porque, enfim, eu acho que quase ninguém joga PSP Online hoje, mas é um game que ele ficou, tipo assim, muito bacana. Eu joguei a versão de PlayStation 2 e eu não vou mentir pra vocês, ficou muito melhor, porque essas adições, elas deixaram o jogo, digamos assim, muito mais fácil, já que Monster Hunter é um game que, assim, de início ele é um pouquinho difícil, mas com essas adições, o game ele se torna muito mais fácil e muito mais divertido. Fora que ele diminui um pouco aquela coisa de, pega uma missão, aí termina a missão, volta, crafta item, depois salva, aí crafta mais item e volta pra missão. Não. Ele rompe um pouco com isso, ele traz essa coisa de você cuidar um pouco da vila, e isso deixa o jogo com muito mais conteúdo. Tanto que eu recomendo muito mais às pessoas que joguem a versão de PSP, que é Monster Hunter Freedom, do que a versão original do primeiro game. Não estou desprezando o primeiro game aqui, mas cara, que a versão de PSP ela ficou muito melhor que o game original, ela ficou sim. Então fica aí minha dica do Monster Hunter Freedom. Se você quer jogar Monster Hunter, principalmente o primeiro, vai nesse aqui. Cara, ele é um game muito bom, e ele também é um game que, assim, eu já rodei ele em celulares fracos. Cara, ele é muito fácil de rodar. Então fica aí minha dica do Monster Hunter Freedom, que é um port que, além de ele ser um port que deixou o game igual, ele melhorou o jogo original. Provavelmente dessa lista é o game que eu mais indicaria para vocês, principalmente se vocês querem começar na saga Monster Hunter. Bom, e esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, eu já tô fazendo uma parte 2 dele, só que eu ainda não tô com 6 jogos, então se você quiser comentar algum aí que você acha legal, que é um port bacana, que houve uma fidelidade do PlayStation 2 pro PSP, fica à vontade. Inclusive, se você comentar e eu achar o game, eu for jogar e eu achar legal, eu vou fazer questão de colocar o seu comentário no próximo vídeo, beleza? Mas é isso, se vocês gostaram, considere se inscrever, comentar, dar um like e compartilhar esse vídeo. Lembrando, aqui a gente é um canal que a gente fala de música, de jogos e também às vezes de um pouco de cultura, política de vez em quando. Então é isso aí, galera, até mais!